Qual será o futuro da educação? Como as pessoas deveriam aprender? Será que não existe uma forma mais eficiente de se aprender? Uma forma mais rápida? Uma forma que engaje melhor as pessoas? Essas foram algumas das perguntas que eu fiz em 2016, quando eu comecei a me aprofundar nesses temas. Eu estudei bastante economia, as mudanças de economia compartilhada, economia circular, economia baseada em dados, economia com grandes fatores de personalização. Eu estudei bastante as mudanças de sociedade e cultura, que são tremendas, eu já falei em alguns bate-papos com vocês sobre isso. E também olhei bastante as tecnologias exponenciais, que é um outro tema que eu mergulhei profundamente. Isso me gerou uma série de contextos para começar a aprofundar um pouco a ideia de qual seria a educação do futuro. Existem 3 contextos de educação que são importantes para se pensar em educação do futuro. O primeiro deles é aprendizagem ao longo da vida, ou o termo em inglês lifelong learning. A ideia central de que vamos aprender ao longo da vida, ela é fundamental. Não é um conceito novo, talvez você tenha ouvido falar há pouco tempo, é um conceito que existe há 50, 70 anos, mas ele volta com força total. Aprendizado se confunde e se embaraça com a vida. Se aprende o tempo inteiro, a qualquer momento, de qualquer forma, talvez agora, como você está fazendo assistindo esse vídeo. A segunda coisa é a pessoa como protagonista do seu processo de aprendizado. Ao contrário do que acontecia no passado, onde você tinha um ensino industrializado, onde você tinha um processo, um ensino em série, que ia desde a educação básica até a graduação, até os programas de MBAs, agora não. Agora o aluno ele é protagonista. Isso tem um nome técnico, se chama eutagogia, mas a ideia central é que a gente consiga fazer com que cada um de nós seja senhor e programador do processo de aprendizado. Eu defino o que aprender, quando aprender e de que forma aprender. O terceiro ponto importante é a andragogia. Outro nome complicado para falar simplesmente a contraposição da pedagogia, que é para criança, mas agora aqui para adultos. Adulto aprende de uma forma específica. Adulto aprende aquilo que é importante, aquilo que tem significado, aquilo que precisa ser utilizado agora. Eu aprendo algo que eu possa, de fato, ter algum tipo de utilidade nesse momento. Se não, você vai desligar esse vídeo e vai fazer outra coisa. A ideia central desses 3 elementos me levaram à criação de um conceito, uma definição que eu chamei de on-learning. On-learning é um conceito disruptivo de aprendizado, que se baseia fundamentalmente no processo contínuo do aprender. A ideia central é que, se tivéssemos um modo aprender, você não alteraria mais o aprender on para o não aprender off, que foi a nossa história. Entrei na graduação, modo aprender on. Acabou a graduação, modo aprender off. Estou trabalhando, preciso fazer um curso, modo aprender on. Acabou o curso, off. Vou fazer uma pós-graduação, on. Acabou a pós-graduação, off. Esse liga e desliga, acabou. Se você, de tudo que eu falar, pudesse tirar uma coisa, eu tiraria isso. Que a ideia central é que o aprendizado seja absolutamente constante e de uma forma muito mais eficiente. Como que a gente vai chegar nessa eficiência? Basicamente, atrelando algumas outras características. Primeiro, micromomentos. Aprender em pequenos espaços de tempo. Esperando por algum compromisso, durante uma refeição, naqueles horários antes de dormir. Aprender em 5 minutos, 10, 15 minutos é absolutamente factível. Segunda característica, aprender de forma personalizada. Já que eu tenho pouco tempo e quero aprender agora, nesse momento, eu só não posso demorar 10 minutos para descobrir o que eu vou aprender. É preciso que as plataformas tenham características de personalização muito forte. Terceiro, se eu vou aprender de forma fragmentada, eu também deveria me certificar de forma fragmentada. Ou seja, não ter longas certificações que demoram muito tempo. Eu acredito que as certificações continuarão sendo muito importantes, mas elas serão conquistadas de uma forma diferente. Então, empilhar micro-certificações fará mais sentido para se conquistar certificações maiores. Quarta característica, aprendizado em redes sociais. Eu não estou falando de você aprender no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn, que é possível. Eu estou te falando em aprender com características de redes sociais. Ou seja, interagindo com pessoas, aprendendo uns com os outros. Eu aprendo quando te ensino, né, e você aprende ao me ouvir.
esse é um processo duplo. Isso é muito importante. E é possível se utilizar das facilidades que as redes sociais, os mecanismos que as redes sociais têm para se criar redes sociais de educação. Quinta característica, o uso de inteligência artificial para que novas formas sejam potencializadas. No LIT a gente conseguiu fazer algumas coisas. Por exemplo, ajudar você a entender o que você deveria aprender. Ao escolher um curso, você tem a oportunidade de conversar com a nossa inteligência artificial, que é o IBM Watson, que a gente chama de Paul, dentro do LIT, e lá ele vai te fazer uma série de perguntas para você identificar o que você sabe e o que você não sabe sobre o tema, fazendo, lógico, que você foque seus esforços naquilo que você não sabe fazer. Além disso, a gente conseguiu também avançar bastante numa outra característica, em como você aprende. Somos seres únicos, aprendemos de forma distinta. Por isso, temos que descobrir qual é a melhor forma que cada um de nós consegue aprender. Nós conseguimos fazer isso atrelando a personalidade de cada aluno ao processo de aprendizado. Usando a inteligência artificial, é possível entender quais são os traços de personalidade de cada um dos alunos. Com base nesses traços de personalidade, a gente desenvolveu uma série de algoritmos, que nada mais são do que fórmulas que aplicam isso de forma repetitiva, para fazer com que as pessoas possam entender que tal personalidade deveria gerar tal tipo de aprendizagem. O que é tal tipo de aprendizagem? Nós aprendemos pelos nossos sentidos, que são traduzidos em verbos: ler, escrever, ouvir, assistir, discutir. Cada verbo liga e desliga sensores. A grande questão é, qual é o seu sensor mais potente para que eu possa privilegiar essas formas de aprendizado? Foi isso que a gente fez. Voltando naquele conjunto de coisas que eu estava falando, sexta característica do learning: aprendizado tem que ser muito, mas muito mais barato. O retorno sobre o investimento feito em educação, ele sempre será incrível, sempre será enorme. Mas a educação, ela está ficando cada vez valendo mais. E, portanto, ela é menos inclusiva. A ideia central é que a gente não pode colocar todo esse monte de tecnologia e fazer com que os cursos, com que a educação seja mais cara. A ideia central é que um modelo disruptivo de aprendizado tenha um processo de educação cada vez mais barato, seguindo a lógica de economia compartilhada, por exemplo. Sétimo princípio do learning é a educação híbrida, ou blended também, como é conhecida, que é a educação que mistura o presencial com o digital. Essa combinação talvez seja uma das combinações mais ricas. Na São Paulo, nós já passamos todos os nossos cursos para modelos blended há cerca de 2 anos. E os ganhos têm sido espetaculares. Os alunos, cada vez mais preparados para as aulas, conseguem fazer interações, discussões, casos práticos e, mais do que isso, resolver problemas absolutamente reais em sala de aula. Última característica muito importante do learning é a educação baseada em dados. Essa característica também é baseada em inteligência artificial, mas a ideia central é quais dados podem ser coletados de cada um dos alunos e de forma agregada, para que depois desses dados tratados estatisticamente e com o uso de inteligência artificial e machine learning, a gente possa devolver para cada aluno uma experiência mais personalizada de aprendizado. Claro que a base central disso é respeitar a privacidade dos alunos, e nós fazemos isso, obviamente, mas mais do que isso, a ideia central é conseguir entender, numa proporção nunca vista, como que todos os dados gerados em um processo de aprendizado, no processo de aprender, ele pode nos dar uma série de insights, indícios e provas de que tal a pessoa pode aprender melhor de uma outra forma. O resultado de tudo isso, eu acho que a gente começa a responder aquelas primeiras perguntas. A educação do futuro deve ter essas características que eu comentei. O on-learning tenta juntar um pouco das características que eu comentei também. Eu acho que é possível, sim, aprender de uma forma mais rápida, mais barata, mais eficiente e ajudar todos nós a sermos mais relevantes para a sociedade e corrermos cada vez mais longe dos nossos sonhos, com nossos objetivos. É isso aí. Valeu!